Já vamos começar o grande debate com Tiago Anastácio e hoje Gisele Soares com a gente, já aparecem aqui. Tiago, os seus argumentos iniciais em cima da fala do presidente, hashtag grande debate, todos podem participar. Tiago, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Gotino, surpreendente a manifestação do presidente da República num tom que nós sabemos, depois das conversas de ontem à noite em Brasília, com essa atuação do generalato, da cúpula das Forças Armadas, pedindo para que ele diminuísse o tom. Fiquei muito feliz em ver ele olhando para um desses seguidores e dizendo: você não vai falar isso aqui. Você não vai pedir fechamento do Supremo, você não vai pedir fechamento de Congresso Nacional. Bom que ele fez isso, faz isso tarde, não deveria participar de manifestações que pedem isso, mas há uma maior tranquilidade já nessa segunda-feira, 9 horas da manhã, na hora que o presidente da República, até que enfim, acalma todos os brasileiros, as instituições, Congresso Nacional e também o Supremo Tribunal Federal, que ele de forma alguma agirá contra eles. Eu fico muito mais preocupado e devo aqui parabenizar os altos cargos das Armadas, das três forças, por terem se intervido, por terem pedido para que ele baixasse o tom. Então me surpreendeu muito essa posição. Obviamente que há algo tosco, né, nas agressões a algumas redes de jornal, né? Mas é o presidente da República, ele tem essa característica, não deveria fazer isso quebra decoro. Não, nada a ver, irmão. Mas o mais grave que se apontava, hoje parece, pelo menos 9 horas da manhã, que estamos tranquilos com isso. Vamos ver na live do começo da noite. Deixa eu passar agora a palavra para a Gisele Soares. Doutora Gisele, obrigado por estar de volta aqui com a gente no grande debate. Seus argumentos iniciais, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, Tiago. Bom dia, Renata Barreto. Muito obrigada pelos debates das últimas semanas. Aprendi muito. Eu não me surpreendi, não. Esse presidente que falou hoje é exatamente o mesmo presidente com o mesmo discurso de ontem. Ontem foi o dia do Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga da nação. Havia manifestantes, apoiadores, organizados ali na frente do quartel. O presidente foi até lá como de costume, subiu no carro como de costume e exaltou democracia, exaltou a liberdade, exaltou inclusive a submissão à vontade do povo brasileiro. Hoje ele vem a público com esse mesmo discurso, com essa mesma fala. Não houve em nenhum momento violação às liberdades ou qualquer tipo de incentivo ao AI-5. Essas pessoas que se manifestam por intervenção militar, ontem até o comentarista Caio Junqueira aqui da CNN, Raquel Landim, discutiu um assunto e eles muito bem relembraram que essas pessoas se manifestam já desde há muito. Nós vimos essas pessoas nas manifestações contra a ex-presidente Dilma na Avenida Paulista, em todas elas. Então, é uma representatividade, é a liberdade de expressão, é a liberdade de pensamento, eles têm a sua forma de entender. Mas o presidente defendeu as instituições, defendeu o STF, defendeu o Congresso e essas disputas políticas, essas divergências de entendimento, elas são normais e elas são saudáveis para a democracia. Tiago? Gotino, o grande ponto que nós precisamos estabelecer no Brasil, e principalmente dentro dos debates, é nós fazermos a crítica quando a crítica é merecida e também fazermos elogio quando o elogio é merecido. Eu acabo de elogiar aqui a atitude do presidente da República, a atitude dos altos cargos das Armadas brasileiras, por dar paz à nação dentro de uma expectativa muito grande. Porque ontem não fui só eu, e parece que a Gisele está vendo algo que eu, infelizmente, não percebi. Eu não percebi, o Congresso Nacional não percebeu. Os ministros do Supremo Tribunal não perceberam. O jornalismo em massa no Brasil não percebeu. Por quê? O presidente Mas o povo na rua percebeu. O povo na rua... Qual o povo na rua? O que pede o AI-5 ou outro? Não. Porque você tem como medir, Gisele? Não. As você tem como manifestações medir? não foram. Eu fui na manifestação aqui em São Paulo, eu conversei com os organizadores.
As manifestações tinham pauta múltipla. Gente, a todo manifestação mundo... não foi... Não Gisele, foi, todo mundo foi nas manifestações. Todos foram manifestar com pauta múltipla. Todo mundo conhece os organizadores. Todo mundo já foi nas manifestações. Isso. O argumento de ordem e testemunhal é muito interessante, primeiro, porque não se pode contradizê-lo. Segundo, nega-se trazendo que eu fiz, eu conheço, mas a gente vai e não fala dos fatos. O presidente da República, na quarta ou quinta-feira passada, afirmou que havia um plano do Congresso Nacional, na sexta-feira, para ser preciso, na sexta-feira passada, afirmou que havia um plano do Congresso Nacional e do Supremo para tirá-lo do poder. Não apresentou quais seriam os planos de inteligência que chegaram a ele. O presidente da República, diversas vezes, já colocou ataques à democracia e bem claros, de ataques pessoais, ataques em razão dos seus dilemas políticos. Ele aplaudiu brilhante Ustra no impeachment. Uma coisa é falarmos sobre o que aconteceu ontem. Isso. Agora, o depoimento pessoal. Ah, não, porque as manifestações... Vocês sabem o problema das manifestações? Sim, elas são multifacetadas, mas o que dá voz? O que dá voz a elas? É a instigação de uma violência, porque nós sabemos que quanto menos o povo sabe, infelizmente, mais ele tende a ser agressivo. Eu não vi violência, Thiago. Não há violência ontem. Tiago, só para a gente equilibrar aqui a fala... É que eu estava falando. Então conclua, por gentileza, para que eu possa passar a palavra aqui para a doutora. Só para a gente equilibrar. A interrupção da Gisele é ótima. O grande ponto que eu coloco aqui é o seguinte. Nós estamos falando que o presidente Bolsonaro, desde sempre, tem sido democrático, que ele não louva um passado de quebra institucional e que ele, de modo algum, se manifesta a favor de pessoas que estão pedindo o retorno do AI-5. Olha, ora bolas, eu sou capaz de elogiar aqui ele por ter dado, inclusive, uma chamada em alguém que pediu o fechamento do Supremo. Democrático. Agora, Gisele, pergunta simples, por que ele não fez antes? Por que ele não fez antes? Por que ele não fez antes? O discurso dele de hoje... Gisele, por que ele não fez antes? Vamos passar a palavra aqui para a doutora Gisele, por favor. Pode falar, doutora. Mas ele fez antes. Tiago, ele foi eleito pela maioria do povo. Gisele, isso é outra coisa. Por que ele não olhou para os manifestantes desde o início de mais de mês, 2 meses atrás já, e falou: não vamos admitir o pedido de fecha de Supremo e Congresso? Por que ele fez só depois de ontem da conversa da cúpula militar com ele? Vamos lá. Me explique por quê. Tiago, essas disputas políticas... É difícil defender essa situação. Não é... Peraí, só um minutinho. Tiago, vou pedir para que você deixe ela concluir o raciocínio dela, porque senão a gente fica só nessas interrupções. Que ela me interrompeu, eu só interrompi ela. Desculpa, Gisele. Não, tá ótimo. Obrigada. Vamos lá. Disputa política não é uma prerrogativa do Brasil. A gente tem um exemplo aí nos Estados Unidos, por exemplo, a deputada Nancy Pelosi, que ocupa uma função similar à do deputado Rodrigo Maia, ela é presidente lá da Câmara dos Estados Unidos. Ela fez uma apresentação de pedido de impeachment em fevereiro do presidente Trump, que já foi, inclusive, afastada. Ela rasgou o discurso do presidente num episódio um pouco anterior. Então, essas rusgas, essas disputas, esses discursos, às vezes, que tomam uma proporção mais inflamada, isso é normal, isso é da democracia, isso é parte da política. Então, o que aconteceu, e eu concordo, houve sim uma inflamação no final da semana passada, discursos de coices e pedras e flores, isso veio crescendo, o Twitter Fora Maia, né, a hashtag Fora Maia atingiu Trending Topics. Uhul! E isso acabou fomentando. Houve as manifestações, inclusive, no sábado e ontem, no domingo, com maior volume. Eu conversei com organizadores da manifestação, queria conhecer, queria entender, queria saber qual era a pauta exatamente. Não vi violência, vi pessoas pacíficas e vi exatamente isso que o presidente disse há pouco. Dia do Exército, queremos volta ao trabalho. Essa era a pauta principal, pelo menos aqui em São Paulo, onde eu participei, vi.
Todos de máscara, todos com álcool em gel, muita conscientização. Então, eu acho válido, acho importante, acho que o presidente hoje veio se explicar. Ontem, o discurso dele, para mim, pelo menos, foi muito claro. Ele exaltou a democracia, não fez críticas. O que ele disse foi: chega de patifaria, chega de velha política. E eu acho que isso é a voz das ruas também. Acho que até as pessoas que se manifestam contra as instituições, contra a STF, contra a Câmara, contra o Senado, é muito mais uma manifestação no sentido de pedir para ser ouvido. Acho que o que a sociedade não está vendo ela não está se vendo representada nas decisões do Congresso, nas decisões do Judiciário, dentro daquela expectativa que a sociedade tem de justiça e de vontade popular. Então, disputas são boas, disputas são necessárias, o presidente é democrático, veio a público e falou hoje e exaltou a democracia. Eu não vejo ataques, vejo debate. E você, Thiago, o que você vê? Eu hoje vi debate. Antes, eu não vi debate. E creio que o Supremo Tribunal não viu, e aí eu volto, Gisele, desculpe. O Congresso Nacional não viu, a imprensa não viu. E desculpe, o povo das ruas, 100 mil, 200 mil pessoas que estão nas ruas, porque é aquela história, né? No silêncio das ruas, no isolamento, qualquer gritaria vira banquete. Não é a grande maioria do povo brasileiro que está aplaudindo o presidente. Muito pelo contrário. Vejamos as pesquisas. Eu chegarei em alguns pontos aqui hoje que vão contrários, inclusive, ao próprio discurso do presidente. E eu quero ver como haverá uma defesa dele. Então, eu tenho muita preocupação, Gisele, não é com a fotografia desse momento, é com o que aconteceu lá atrás. Então, se você conhece os organizadores, como a Renata também disse conhecer os organizadores, peçam para eles, ajam como pessoas de cidadania forte, pessoas intelectualmente preparadas. Não permitam, senhores organizadores, que se peça a barbárie, que se cometam crimes. Porque são crimes, você sabe disso. Quais crimes? Quais são os crimes? Está na rua pacificamente? Não é pacificamente. Thiago? Não é pacificamente. A lei, Gisele, eu vou ler a lei para você. Você talvez não esteja familiarizada, mas são duas leis. Uma delas, inclusive, que fala em liberdade de expressão. Não, Gisele, não. Não existe nenhuma lei. Gisele, vamos lá, nós estamos em público. Liberdade de expressão sempre, mas existe um limite legal. Eu, por exemplo, não posso ir na porta do seu prédio afirmar que Gisele deve ser queimada em praça pública porque defende o Bolsonaro. Eu tenho a liberdade de expressão? Poxa vida, é claro que não. Nós sabemos disso. O meu drama, Gisele, aqui é analisarmos isso de forma fotográfica e não entendermos que sim, o presidente da República flertou com ilegalidades. Não, nada a ver, irmão. E o mais importante, se vocês conhecem, eu peço para você, peço para a Renata, peço para todas as pessoas que apoiam o presidente. Se vocês conhecem essas pessoas, que peçam para essas pessoas, em cima dos carros, não atacarem a liberdade da imprensa, que é tão importante quanto a liberdade de expressão. Mas eu ainda não entendi qual foi o crime que as pessoas eu já vou chegar lá, Gisele. Eu já vou chegar lá. É que eu não vou abrir o celular aqui e procurar, né? Porque infelizmente a gente não usa mais papel. Tá? Eu já falo contigo. Eu também sinto falta do papel. Eu também sinto falta do papel. Eu vou chegar lá, tá? Mas, o que eu peço é uma coisa simples. O povo deve ir às ruas com cuidado, se acha que deve ir, se atentar contra a segurança sanitária não é um problema, mas o que é fundamental, não se permita pedidos de fechamento de um tribunal, não se permita o fechamento do Congresso Nacional. Então esse seria o crime. Vamos passar para a doutora agora, por favor, doutora. Faça o seu pensamento, o seu raciocínio, por gentileza. Se a gente admitir que o crime cometido pelas manifestações pacíficas de ontem seria esse crime... Gisele, não as manifestações. Quem impede, né? As pessoas que estão pedindo, é sobre isso que eu falo. A manifestação,
ela é absolutamente livre. Agora, existem pessoas que estão incorrendo em práticas que são criminosas. Eu vou pedir para você deixar não. Essas não. Tiago, Quem impede? Tá. Tiago, vou pedir para você deixar a doutora concluir o raciocínio para depois vocês engatarem numa conversa, porque senão ela não consegue concluir, por favor. Então, vamos lá. Para que eu pratique o crime, eu também não me lembro o número do tipo penal, mas para que eu pratique esse crime de, então, difundir, infringir norma sanitária e dolosamente disseminar doenças para outras pessoas, é preciso que eu tenha uma clara intenção de fazer isso. De novo, eu não vi ontem nas manifestações e não acho que a fala do presidente, em nenhum momento, ontem ou hoje, tenha, de qualquer forma, fomentado as pessoas a irem às ruas para se contaminarem. Pelo contrário, o que o presidente sempre fala no discurso é que ele quer um alinhamento da saúde com a economia. Se a gente olhar o movimento do mundo todo neste final de semana, que começa hoje, inclusive, muitos países da Europa e os Estados Unidos também, ontem teve uma declaração do Andrew Cuomo, de Nova York, dizendo o seguinte: nós ainda não conseguimos entender este monstro para combatê-lo, mas nós estamos com ele sob controle. E já há, nesse sentido, um planejamento para uma reabertura gradativa das atividades econômicas, das atividades comerciais. Na Europa, a mesma coisa. Na Itália, na Espanha, que são países com números altos, na Alemanha, na Áustria, na Polônia. Quais são as regras gerais que foram impostas? Um escalonamento das atividades das mais prioritárias para aquelas onde há maior aglomeração necessária, como nas escolas, que vão ficar por último, e o distanciamento das pessoas, o uso obrigatório de máscaras em locais de aglomeração necessária, como mercados, farmácias, enfim, práticas de esporte até. Ontem houve um especialista aqui na CNN explicando, inclusive, essa diferença de distanciamento, se a gente corre, tem que ser mais distante, se a gente vai caminhar, pode ser um pouco mais próximo, mas então, isso é importante que os países, enquanto estavam na quarentena, fizeram esse planejamento para a retomada da economia. E é isso que o presidente quer, nada mais além disso, é isso que ele vem insistindo. O novo ministro falou exatamente isso, disse, olha, economia e saúde, elas precisam andar juntas, elas não são antagônicas e uma não se sobrepõe à outra. Então, as manifestações de ontem, elas foram neste sentido, de precisamos trabalhar. E é isso que as pessoas dizem na rua. O presidente vai à rua com uma tranquilidade, com uma segurança que eu acho e eu vejo com bons olhos. Ele é muito bem recebido pela população. Ele poderia ser mal recebido, ele é bem recebido. E aí, diminuir ou retirar a importância, a inteligência dessas pessoas que o recebem bem, dizer, mas as pessoas não entendem, elas não sabem. Será que o povo é tão ingênuo, tão inocente, tão enganável assim? Ou será que o povo se vê realmente representado no presidente? Ele é uma figura legítima. Bom, a doutora Gisele falou. Já vou passar a palavra para o Tiago, mas antes eu queria chamar aqui a atenção. A gente vai equilibrando o tempo. Tem muitas pessoas que se identificam com o pensamento da doutora Gisele, tem pessoas que se identificam com o pensamento do Tiago. Tem gente que está construindo um pensamento sobre o que está sendo debatido. Então você pode escrever lá na hashtag Grande Debate, pode ir lá no Twitter.